Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 4 da revista da CPAD, com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. O nosso textuário nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade prática nos diz que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e fazer da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Na introdução do comentário, lemos que no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Portanto, aprendemos aqui, logo no começo, que missões é muito mais do que apenas enviar pessoas. Significa resgatar pessoas. É como se houvesse uma grande catástrofe, uma grande enchente, por exemplo, e os militares, bombeiros, voluntários saem nos transportes disponíveis para resgatar as pessoas que foram atingidas por aquela catástrofe. Pois muito bem, é isso que Deus fez, enviando o seu único filho. E é isso que ele continua a fazer, enviando a nós, a sua igreja. Nosso Senhor disse aos primeiros discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do começo ao fim, onde os evangelhos, os livros de Atos, as cartas e até mesmo o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. São as missões de resgate que Deus envia através, primeiramente, de seu Filho e depois através dos seus servos para resgatar a humanidade perdida. O primeiro tópico nos fala sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Sim, a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, já apontando para o que ele tinha falado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino. O objetivo de Deus é que, através de Israel, a humanidade se voltasse para ele. Mas Israel não alcançou. Ele não teve sucesso nessa missão. A partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. No segundo item do primeiro tópico, lemos sobre uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato do povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente esse propósito universal de Deus em redimir, resgatar o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência, o modelo de missionário. Não por acaso, o missionário escocês chamado David Livingstone, um dos maiores missionários que existiu na história do cristianismo, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. No terceiro item do primeiro tópico, lemos que a igreja, à luz dessa revelação. Sim, à luz dessa revelação bíblica, a de que Deus é um missionário, ou seja, ele vem ao homem, e ele faz isso através do seu próprio Filho e através dos seus servos, concluímos então que a Igreja de Cristo tem uma tarefa que ainda não acabou: anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão,
que passou à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Vamos ao segundo tópico da nossa lição: missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos Evangelhos, de acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 61, que foi um dos primeiros textos que ele leu no começo do seu ministério. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram sendo produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Ou seja, o Evangelho de Mateus, ele é voltado para o povo de Israel, para o povo judeu. O Evangelho de Marcos é voltado para os romanos. O Evangelho de Lucas, ele é apontado, é direcionado para as nações em geral, os gentios. E o Evangelho de João é voltado para quem? Para a igreja. Não é por acaso cada um dos evangelhos é concluído com um mandato da grande comissão, ou seja, a ordem de Jesus para ir anunciar os seus ensinos ao mundo. Isso está presente em todos os 4 evangelhos, sempre com um enfoque diferente, a mesma ordem, dada com enfoque diferente para diferentes povos. O segundo item do segundo tópico nos fala sobre os Atos dos Apóstolos. Temos os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus. Lá, ele encontra um eunuco, um alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. Dessa forma, ele começa a levar o evangelho para outras nações. A Etiópia já sai daquela região da Palestina, de Israel, e vai para a África. Então ali nós já temos um primeiro missionário para as regiões da África. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. É algo que o apóstolo Pedro não atingiu por si mesmo, mas pela ação de Deus em sua vida. Afinal, como judeu, ele tinha nascido e criado naquela concepção de que a palavra de Deus tinha vindo somente para o povo de Israel. E agora, Deus lhe mostra de várias maneiras que aquela palavra, que aquele evangelho é para todas as nações. No terceiro item, lemos que nos Atos dos Apóstolos aparecem também os missionários Paulo e Barnabé. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, acaba se tornando o apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes, das nações. Em Atos dos Apóstolos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Desse contexto, temos também a figura de Barnabé. Após ter sido enviado pelos apóstolos à cidade de Antioquia, para pastorear aqueles que se converteram por meio da pregação dos que tinham sido dispersos de Jerusalém pela perseguição, Barnabé foi enviado pela igreja em Antioquia juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, enquanto que em Jerusalém nós temos uma igreja missionária voltada para o povo de Israel, para o povo judeu. Em Antioquia, nós temos uma igreja missionária voltada para as demais nações, para os gentios. No terceiro item, lemos sobre a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas pastorais, ou cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário. Muitas vezes ele estava em regiões distantes que não lhe permitiam ir às igrejas que ele tinha fundado. Portanto, ele enviava essas cartas tanto para ensinar as igrejas que ele havia fundado, quanto também para, muitas vezes, repreender quando aquelas igrejas não estavam andando bem nos caminhos do Senhor.
Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação que existia entre judeus e gentios através de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. No segundo item, falamos sobre as cartas gerais. As epístolas gerais dão forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade dele para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança na vinda do Senhor Jesus. E o Apocalipse? Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Elas haviam sido fundadas pelos apóstolos ainda naquele primeiro século. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. A conclusão nos fala que o Novo Testamento demonstra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Aqui temos, portanto, um resumo da nossa 4ª lição, revista CPAD, classe de adultos, e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.